E hoje a gente vai trabalhar com o artigo 122 do Código Penal, que recebeu uma nova redação no dia 26 de dezembro de 2019. O 122, ele trazia o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E a redação dele era bem simples, porém ela era bem diferente do que a gente costumava ter em direito penal. Porque o legislador, com a redação, embora ele previsse os verbos induzir, instigar e auxiliar alguém ao suicídio, ele entendia que o agente só deveria ser punido se eventualmente a vítima sofresse lesão corporal de natureza grave ou o resultado morte. E aí então a gente tinha um crime em que nós ensinávamos não admite a tentativa. Se o agente induzir, instigar ou auxiliar o suicídio e a vítima ou nada fizer contra si, ou nada sofrer, ou sofrer apenas lesão leve, o fato é atípico. Porém, agora, com essa nova redação, o artigo 122 ele passa a ser tratado de uma forma diversa. Na primeira modalidade, o que a gente tem é, de novo, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, mas foi acrescido aqui a automutilação, que é algo intimamente relacionado a algo que nos chamou a atenção há um tempo atrás, chamado desafio da baleia azul. E isso fez com que o legislador ele tomasse uma providência, e a providência é essa. Bom, agora, se o agente induz, instiga ou auxilia, seja ao suicídio, seja à automutilação, ele já responde pelo crime e a pena é de 6 meses a 2 anos. Primeiro detalhezinho então, agora, mesmo que a vítima não sofra nada, mesmo que a vítima sofra lesão leve, a gente já aplica essa pena prevista aqui. Contudo, a gente vai ver que ainda é um crime de menor potencial ofensivo, portanto, cabem os benefícios do juizado especial. Mas a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um capítulo dos crimes contra a vida. Portanto, um crime doloso contra a vida, de acordo com a Constituição Federal, vai a júri. Ou seja, a gente teria os benefícios da Lei 9.099 dentro do Tribunal do Júri. Bom, caso o agente pratica essas condutas de induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio ou à automutilação e a vítima sofra lesão corporal de natureza grave, a pena é de 1 a 3 anos. Mesma pena que era combinada anteriormente. Cabe então suspensão condicional do processo. No que tange a essa pena, como ela é igual, a gente não pode falar em novatio legis nem em melius nem em pejus. No que tange a automutilação, a gente tem aí uma novatio legis incriminadora. Portanto, não pode retroagir em nome do princípio da anterioridade. Não era crime, agora é, certo? Bom, quando o agente induz, instiga ou auxilia a vítima e aí, em razão disso, sobrevém a morte, a pena passa a ser de 2 a 6 anos. Já era essa pena. Então, também a gente não pode falar em algo mais grave nem menos grave no que tange ao suicídio, mas nós temos uma novatio legis incriminadora no que tange à automutilação. A grande questão que o legislador deixou e a doutrina e a jurisprudência vão ter que resolver essa parada é acerca do elemento subjetivo. Porque se o agente ele instigava, induzia, auxiliava ao suicídio, estava evidente o dolo contra a vida. E aí, consequentemente, não havia dúvidas da competência do tribunal do júri. Mas e quando a gente tem o induzimento, instigação, auxílio à automutilação? Qual é o elemento subjetivo? A meu ver, a gente está diante de um elemento subjetivo de dolo alternativo. Para a gente tanto faz. Aquele que chega para você e fala, por que você não se corta? Por que você não corta os pulsos? Por que você não arranca seus dedos? E vai te dando provas para que você efetivamente vença desafios. Ele tanto se importa com a sua integridade física ou com a sua vida. Mas vai ser extremamente importante que se defina o elemento subjetivo, se é ou não um crime doloso contra a vida, ou se no caso da automutilação sobrevindo à morte há um préter dolo, porque isso está intimamente relacionado à competência desse delito. O que a gente tem de diferente no que tange a pena aumentada?
A causa de aumento, ela continua existindo como acontecia na redação antiga. O que o legislador acresceu ao lado do motivo egoístico é também o torpe e o fútil. Embora eles estejam ali, né, todos entrelaçados, é quando efetivamente o agente ele tem uma motivação que por alguma forma vai aproveitá-lo. O motivo egoístico é isso. Se a vítima morrer ou se ela se mutilar, eu tenho algum benefício com isso. No que tange à segunda majorante, não houve mudança nenhuma. Mas o legislador aqui, ele também resolveu colocar majorantes relativas à forma como essa instigação, esse induzimento ao auxílio ao suicídio acontece. E aí ele falou que se for por meio de internet ou por redes sociais, a pena deve ser aumentada. Mandou bem, porque efetivamente você atinge um número maior de pessoas, né? As vítimas elas ficam mais distanciadas, mas ao mesmo tempo talvez mais vulneráveis. E o agente ele atinge um número maior. Então maior a lesividade, maior a pena. Da mesma forma, nós temos uma majorante se o agente é o líder, né, ou o administrador desse grupo de WhatsApp, ou ele é o líder daquele grupo que se formou pelas redes sociais. Isso denota uma maior culpabilidade, e quando a gente tem uma maior culpabilidade, a gente tem uma maior pena. Então também mandou bem o legislador em elevar essa pena. Contudo, a gente não pode esquecer de uma regrinha que parece que está ficando fraquinha, né? Tá todo mundo deixando ela de lado. O artigo 68, parágrafo único. Não adianta o legislador encher o Código Penal de causas de aumento, porque o juiz ele terá que aplicar somente uma, a maior, quando elas são todas da parte especial. Quando um mesmo crime ele traz lá um rol muito grande de causas de aumento, elas não vão vir em efeito cascata, porque o juiz ele vai ter que optar pela maior delas e aplicar somente uma vez. Então, a forma como isso vai se dando, né, nesses quantos fixos e os aumentos, para cada parágrafo um aumento, talvez não tenha o mesmo efeito. Seria melhor se ele trouxesse um quanto variável e aí um rol dessas majorantes. Mas agora a gente tem uma outra novidade. Lembra que a gente falava que o sujeito passivo desse crime era qualquer pessoa com capacidade de entendimento? Porque aquele que não tem capacidade de entendimento, aquele que o legislador ele já chama lá no 217 como vulnerável, esse não é vítima de um induzimento, uma instigação ao suicídio ou à automutilação. Ele é vítima de um homicídio. Se eu disser para uma criança, pula da sacada, e a criança pular, porque eu digo que ela vai ter poderes especiais e ela vai sair voando, eu, na verdade, estou incorrendo em homicídio. Não, mas eu encostei na criança. Violência presumida. Essa era a regra que nós tínhamos, mas por um entendimento doutrinário, por uma interpretação lógica que a gente fazia do antigo artigo 224 do Código Penal, que falava da violência presumida para os crimes sexuais. Agora o legislador ele deixou claro aqui nos parágrafos desse novo artigo 122. No primeiro parágrafo que trata disso, parágrafo 6º, ele diz o seguinte, olha, se da automutilação, né, ou do induzimento ao suicídio resulta lesão corporal de natureza gravíssima, o agente vai responder pelo 129, parágrafo 2º, que é um crime de lesão corporal gravíssima, se a vítima for menor de 14 anos ou doente mental ou que por qualquer outra razão não tenha capacidade de entendimento, ou seja, os nossos vulneráveis. Tá, legislador? E se a vítima, essa vítima vulnerável, sofrer lesão grave? E se essa vítima, que de 13 anos entrou no desafio da baleia azul e sofreu lesão leve porque, graças a Deus, alguém da família impediu que ela continuasse? Qual vai ser a responsabilidade? Vamos ter que defender que, embora não esteja claro aqui, se sofreu lesão grave, responde por lesão grave, se sofreu lesão gravíssima, responde por lesão gravíssima, como está aqui. E se sofreu lesão leve, lesão leve. Mas, a meu ver, o legislador mandou mal na própria redação desse dispositivo, porque antes essa pessoa responderia por tentativa de homicídio, fosse a vítima vulnerável que praticasse a conduta, não sofresse nada, sofresse lesão leve, lesão grave ou lesão gravíssima. Só que agora o legislador ele escalonou essa responsabilidade. Da mesma forma, vamos questionar, e de quem será a competência para julgar isso aqui? Já que está se falando no 129, parágrafo 2º. Outro problema que a doutrina e a jurisprudência vão ter que resolver. Já no parágrafo 7º, o legislador fez aquilo que a doutrina já ensinava.
se dessa automutilação, se dessa tentativa de suicídio sobrevier à morte, né, ou seja, o agente ele tem êxito e sobrevém à morte, aquele que induziu, aquele que instigou ou aquele que auxiliou vai responder pelo delito de homicídio. Esse posicionamento a gente já tinha na nossa doutrina. Agora está expresso num texto legal. Então aqui não deixa margem para dúvida no que tange a responsabilidade e a competência do agente. Mas vejam que o legislador, a nosso ver, ele mandou mal. Ele deveria ter deixado isso claro na instigação ao suicídio e deixado o artigo 122 só para essa conduta, em que fosse inequívoco o dolo em relação à morte. E deveria ter acrescido no capítulo seguinte, que é o capítulo das lesões corporais, a questão da automutilação. Se o agente instigasse e induzisse a automutilação, a gente deixaria ali a responsabilidade. E aí nós veríamos, foi leve, foi grave ou foi gravíssima. Não haveria dúvida acerca do elemento subjetivo. É um elemento subjetivo de dolo em relação à integridade física. E se sobreviesse à morte, Andréia, ficaria claro que era pré-doloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Então, mais uma vez, a gente percebe que algumas alterações, quando elas são feitas sem que haja uma discussão, sem que a doutrina seja chamada para contribuir para a sua estrutura, ela traz consequências que nem sempre são as esperadas. Até mais!